Bom dia, estamos mais uma vez adentrando no seu lar para transmitir a palavra de Deus. Quero desde já cumprimentar a todos com a paz do Senhor e que esta palavra venha de encontro com o teu coração. Quero agradecer a todos que têm me acompanhado no YouTube Ildefonso Marques e têm se alimentado das pregações a qual ali eu tenho ensinado e pregado a palavra de Deus. E nesta manhã quero falar das 6 virtudes de Estevão. Espero que essas virtudes na vida de Estevão possa também nos acompanhar enquanto estamos aqui para praticar boas obras. Porque depois dessa vida, o que segue dessa vida é as nossas obras. Quero chamar a atenção para lermos na palavra de Deus, a qual foi escrito no Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 8. E quero me prender a falar dessas virtudes, qualidade, coisa que hoje não é muito observada na vida daqueles que se dizem cristãos. Aqui tem como título Estevão, o primeiro mártir. Versículo 8 do capítulo 6 de Atos dos Apóstolos está escrito: E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Se nós se prender no que diz esse texto bíblico, já vemos um homem cheio de fé, de poder, que fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Não é manipular o povo não, meus queridos. Não é enganar o povo não. Não é trabalhar em cima da fé do povo, que são nossos, seus irmãos. Somos carne da mesma carne. E nos dias de hoje, achar alguém com fé, alguém que tenha poder, não é poder autoritário, não é poder governamentais, não é poder sobre uma partícula, uma porção de pessoas, não é como um patrão, um empresário que tem ali o seu poder sobre seus empregados. Não, é poder do alto, poder dos céus, poder da parte de Deus. Não é manipular o povo, enganar o povo e ajuntar alguns adeptos para fazer parte de uma mentira, de que ali está sendo um poder de Deus.
e é uma farsa. Mas aqui nós vamos ver um homem com virtude e qualidades de Deus. Olha bem, fazia grandes sinais entre o povo. Carregar título de cristão, carregar título aí de pastor presidente, de pastor, de obreiro, mostrar credenciais, mostrar uma credencial de bacharel, mostrar aí uma credencial de PhD, doutor em divindade. É fácil, mas ter qualidade, virtude de Deus na vida é outra coisa. Olhe bem, na capital do Reino Unido, em Londres, quem vai ali em Londres e visita ali, vai ver as joias da coroa, a nação ali se orgulha tanto pela exibição da riqueza nacional que tem ali, a coroa, os pertences, as joias, os diamantes. Eles se orgulham. A nação de Londres, na França, se orgulha. Mas a coisa melhor não é lá em Londres, quando se visita, ou se visita um museu e vê ali coisas, raridades, que mal pode se tocar. Mas aqui o Senhor Jesus Cristo, não é o Jesus Cristo mitra, não é o Jesus mitraísmo, cheio, com todas as festas pagãs. Não, não é esse Jesus não que eu estou falando. Eu estou falando do Jesus cheio de amor. Eu estou falando de Jesus. Jesus, o genuíno. Não é o Jesus comemorado final de ano. Não é o Jesus comemorado na Páscoa. Não é esse Jesus que eu falo. Eu falo do Jesus que transforma a vida do pecador arrependido. Esse Jesus que eu falo é o mesmo que se orgulha e se orgulhou da vida de Estevão. Se orgulhou tendo Estevão como a joia mais rara, como a joia mais preciosa do seu reino. Não é do reino de Londres, que outros pagam até para ir lá ver. Mas essa joia que Jesus aqui se orgulha, e se orgulha de todos aqueles que se colocam para ter essas qualidades na vida, pode ter certeza. O Salvador Jesus Cristo, ele não veio para os sãs, ele veio para os que estavam e os que estão doentes, para os que estão perdidos, para que possa ter ali, olha, o aconchego, o abraço amoroso. Não é o abraço com acepção de pessoas, não é um abraço fingido, não é um abraço só por momento, não é um abraço só porque você tem alguma coisa, bens materiais. Não. Ele não age assim. E ele viu na vida de Estevão, que Estevão, quando foi separado para o diaconato, segundo as escrituras, no capítulo 6, mostra ali que ele foi separado e na mesma hora cheio do Espírito Santo. Olhe bem, quando observamos em Salmos, Jesus
ele observa, assim como o salmista Davi o escreveu no Salmo 115, 116, preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Preciosa, joia, rara é a morte dos seus santos, daqueles que na sua vida procuraram cada dia praticar o bem. Olhe bem, Estevão significa, o seu nome em hebraico significa coroa, prêmio, símbolo de quê? Símbolo também de honra. Tem pessoas no meio evangélico que querem receber honra de toda forma, de todo jeito, até ao ponto até de obrigar, de mostrar algo para ser honrado. E o que eu vejo nos dias de hoje, eu fico observando o porte, o caráter, a personalidade daqueles que se dizem seguidores do Salvador Jesus Cristo, os que estão no caminho, como era conhecido, os que aceitaram a viver uma vida ao lado de Jesus Cristo, caminhar com Ele, se modelar por Ele, ser exemplo igual a Ele. Aí eu observo, quando depois do cristianismo ser abatido, pela igreja oriental e a igreja ocidental, por ser abatido ali por homens que procuraram de toda forma abafar a vida daqueles que se verdadeiramente transformaram suas vidas por Cristo Jesus. E eu fico imaginando que até que gostaria que Martim Lutero ressuscitasse hoje, porque na época ele condenou as indulgências, as bulas, o que a Igreja Apostólica Romana fazia. Ele condenou, protestou, e eu fico observando hoje, se ele ressuscitasse, que sobraria de muitos que se dizem evangélicos. Não estou aqui totalizando todos, mas uma boa parte. Eu não posso acreditar que Paulo ensinou o que hoje as igrejas fazem. Eu não posso acreditar, ainda que as escrituras, até mesmo no livro do Atos dos Apóstolos, escreveram tais coisas que hoje nós vemos a manipulação evangélica. Mas olhe bem, suas virtudes por estar cheio do Espírito Santo, qual era uma das virtudes? Era a sua fragilidade. Nós vemos no versículo 60 do capítulo 7. Observe bem. Ele diz assim, a palavra: e pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Quando olhamos esse servo de Deus, Estevão, e olhamos a sua fragilidade, ainda que estava sendo apedrejado, ainda que estava já nos seus últimos respiros de vida,
ele olha para os céus e clama e pede para que Deus não impute o mal que os homens, mulheres, religiosos da sinagoga dos fariseus, dos saduceus, estavam fazendo. E quando eu olho para também os dias atuais, o que homens que se dizem está pregando as boas novas de salvação, mas o que tem apedrejado a semelhança, a criação de Deus, o que estão fazendo com muitos é inacreditável. Mas Estevão, olhe bem, homem que era, como homem, quem era Estevão? Como homem, todos podem falar, era um servo, cheio do Espírito Santo, cheio de fé, cheio de poder, um dos 7 escolhidos, e que foi também o primeiro mártir, um pregador, com todas as afirmações corretas. E olha, que quando Estevão começou a pregar, pregador da verdade, não é fantasias, não é mentiras, não é manipulações para prender o povo, não é com palavras para agradar o povo, mas sim, ele começou a pregar e falar desde lá, desde o passado, desde Abraão, Isaque, Jacó, e veio falando os acontecimentos de Moisés, e veio falando dos profetas, profeta maior, profeta menor, e continuou pregando, falando para os judeus, os saduceus, para os fariseus, para os da sinagoga. E quando ele, no capítulo 7, versículo 48, que ele disse: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Quando ele começou esse relato, e quando ele falou também no capítulo, no versículo 43, antes tomastes o tabernáculo de Moleque e a estrela do vosso Deus, Renfa, figuras que vós fizeste para os adorar. Transportai-vos, pois, para além de Babilônia. Quando ele falou também dos deuses que ali os povos estavam adorando, e ele relatou que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, que hoje, nos dias atuais, quanto maior o templo, quanto mais trazer o povo, quanto mais ajuntar o povo, quanto mais manipular o povo, e que ali não é que Deus está ali. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Mas Paulo, escrevendo no capítulo, se não me falha a memória, de 1 Coríntios, Paulo, ele fala no capítulo, se não me falha a memória, capítulo 6, ele diz que nós somos templo do Espírito Santo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo,
que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? O templo, esse corpo, é templo de Deus. Mas ele pode ser templo de outros deuses. Agora, cabe a cada ser humano saber quem vai adorar. A Deus ou a Mamon. E os povos, hoje, procuram de toda forma e traz a adoração até para si próprio. Mas Estevão, ele, no versículo 49, ele diz: e o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa edificareis? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Uma pergunta. E quando ele começa a dizer: homens de dura cerviz, incircunciosos, de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, e assim vós sois como vossos pais no passado. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciaram a vida do justo, do qual vós agora foste traidores e homicidas, porque desde o passado já anunciava a vinda do Messias, a vinda do Salvador. Já desde o passado anunciava a vinda. E eles assim foram traidores e homicidas. Quando ele começou e tocou na ferida e diz: vós que recebeste a lei por ordenança dos anjos e não as guardastes. E ouvindo eles isso, influenciaram-se em seus corações e rangiram os dentes contra eles. Olha a qualidade dos que se dizem cristãos evangélicos ou da seita dos judeus, do judaísmo, do faraísmo, dos saduceus. Olhe bem. Rangeram os dentes. Vai falar hoje da verdade. Vai falar a verdade hoje, nos dias atuais. Não vai ser diferente como foi na vida de Estevão, não. Mas olhe bem. A fragilidade desse homem de Deus, Estevão, era também as mesmas de Elias. Nós também estamos sujeitos às mesmas paixões. E diz o texto que Elias pediu para não chover. Olhe bem. E não choveu. Depois ele pediu para chover. E veio chuva. Isso sabe o que é que é? É ter crédito com Deus. Não é hoje que muitos falam, muitos pregam, muitos dizem que até a tampa da panela vai voar. É um barulho tremendo. Mas o povo continua doente, tanto físico como espiritual. Porque muitos mercenários no meio, só querendo a lã das ovelhas. Mas olhe bem, o poder desse homem de Deus, ele não pediu nada, para acontecer nada com os que estavam apedrejando ele. Não fez nenhuma maldição para aqueles que estavam apedrejando ele. Só disse assim: não imputes este mal, perdoa eles. E quando olhamos poder, nós vemos poder
de Deus, de falar e acontecer, porque tem crédito diante de Deus, assim como Elias. Agora, não agiu com brutalidade, crueldade, e nem saiu aos tapas no momento que estava sendo ali, sabe? Ele estava ali como em um tribunal. Pegaram ele e puseram em um tribunal. Ele começou a fazer a sua defesa, começou a falar. Mas ele não saiu nos tapas igual muitos saem em muitas reuniões. Não saiu arengando, brigando por poder eclesiástico, por poder, sabe, de campanhas religiosas. Não saiu aos tapas, chutando canela. Não saiu de cara virada para nenhum dos que estavam presentes, como hoje nos nossos dias, que se não for da sua denominação, não tem acordo. Mas olhe bem, vamos ver. Olha, Deus usou pastor, lavradores, pescadores, cobradores de impostos, fabricante de redes como foi Paulo, todos com suas. Deus usou esses homens, lavradores, pescadores, cobradores de impostos, que cuidavam de rebanho, tirou eles das suas qualificações para fazer deles homens de Deus com suas fragilidades. E na carta, capítulo 3, em Hebreus, na carta aos Hebreus, não tem um autor definido para esta carta, né? Mas aqui no capítulo da carta aos Hebreus, no capítulo 7, né? Versículo 28, diz assim: porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constituiu ao Filho de Deus perfeito para sempre. Quem perfeito para sempre? O Salvador, o Yeshua, o enviado, o pão da vida. O eu sou o caminho, eu sou a porta, disse Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a luz do mundo. E todos aqueles que me seguirem não tropeçarão. O Yeshua, Jesus Cristo, o Nazareno, que nasceu de Maria, a qual seu esposo José os criaram e o apresentaram aos 12 anos lá no templo como costume do povo judeu. E ele ali já ensinando aos doutores da lei, Jesus Cristo. E ele disse assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Não é o jugo de homens que se dizem religiosos, não. Não é esse jugo, mas é o jugo de Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve, que é suave. Aprendei de mim. Sou homem manso
e humilde de coração, encontrarei descanso para as vossas almas. O descanso está com Jesus, Filho de Deus. Olhe bem, se é impossível ser uma estrela, muitos querem ser estrela. Se é impossível ser uma estrela, não passe por cima de ninguém não para ser uma estrela. Seja um vagalume. Deixa a luz de Deus resplandecer na tua vida. Se você é impossível ser um marinheiro, não pode ser um marinheiro, meu querido, mas faça parte, seja pelo menos então um remo para o barco. Se você é impossível ser um jardineiro, não pode ser um jardineiro? Seja um regador, para que a flor venha germinar e brotar e dar o seu perfume. A nossa insuficiência, sem suficiência de Deus, não somos nada. Não somos nada se Deus não nos qualificar. Se Deus não for conosco. Se Deus não se agradar de nós. Na carta, capítulo 3 da carta aos Coríntios, diz o seguinte: porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. E aí vem dizendo, pelo que nem o que planta é alguma coisa, e nem o que rega, mas Deus é o que dá o crescimento. Não tente querer ser alguma coisa por conta própria não, que você não vai conseguir nada. Mas entra pelo caminho das qualidades desse homem de Deus, Estevão. A outra qualidade de Estevão, qualidade de vida, nós vemos no capítulo 6, versículo de número 3 e 5. Escolhei, pois, dentre vós 7 varões de que? Boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, as quais constituamos sobre este importante negócio para a obra de Deus. Agora olhe bem, homens de boa reputação. Carregar a Bíblia no braço, andar todo na etiqueta, paletó, até de microfibra. Isso não justifica. A roupa pode ser boa, mas quem está por dentro da roupa tem que ter boa reputação, meu amado. Vemos hoje nos dias atuais homens que dentro da igreja é uma etiqueta. Se acha, está até na mídia, mas compra e não paga. Se tem alguma questão contra teu irmão, antes de ir ao altar, vai lá, reconcilia-te primeiro, que tem de pessoas com arenga, com falsidade, com mentira, com dívidas com seus irmãos, se escondendo até para não ver a cara deles. Que evangelho é esse? Que qualidade de vida é essa que tu tens mostrado? Que caráter deformado é esse? Escute bem. Estevão, no capítulo 7, versículo 55, diz assim:
Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixou os olhos no céu e viu o quê? A glória de Deus. E Jesus que estava à direita de Deus. Qualidade de vida. Qualidade de vida. O homem vê a Deus. O homem vê a glória de Deus. O homem vê Jesus Cristo à direita do Pai, intercedendo. Intercedendo. Não é acusando. Não é dizendo, ali está um anjo, e o pula-pula. Não é isso. Convicção. Convicção. Companheirismo. Comunhão com Deus. Olhe bem. Nós observamos. Estevão era um homem realizado, radiava alegria, demonstrava contentamento, podia dizer como Davi, no capítulo 23 de Salmos, ele podia dizer como Davi tranquilamente, que nem todos podem dizer assim, mas Estevão podia dizer. Diz o versículo 5, prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus melhores amigos, dos meus melhores empresários, dos meus melhores pastores, dos meus maiores presidente de campo ou presidente de uma denominação. Não. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Ele radiava alegria por ter o Salvador vivendo. Ele podia dizer, como disse Paulo na carta aos Coríntios, ele podia dizer, se não me falha a memória, no capítulo de número de 2 Coríntios, se não me falha a memória, ele diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. E ele diz assim: não vivo mais eu, mas a glória que vivo, vivo para a glória de Deus. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Para um evangélico dizer hoje, Cristo vive em mim, e poder dizer em público aos povos, vizinhos, parentes, pode ter certeza, vai logo ter um diagnóstico, vai logo passar pelo ISO 9000 ou 9002 ou que seja, vai passar por uma investigação. E todos vão até fazer como Jesus fez. O que diz o povo sobre mim? Aí Jesus depois pergunta: e vós, o que dize? E olhando, eu faço pergunta: o que diz o povo de ti, Ildefonso? Será que o que diz também é verdade? O que diz é verdadeiro? Pode-se bater o martelo? O que diz de vós? O que é que a tua consciência diz? É verdade? É verdade? É verdade? Porque, olhe bem, ele
também é possível o ser humano ficar cheio e transbordar de quê? É possível que aqui ele disse, e o teu cálice transborda. É possível o ser humano, o homem de Deus, o homem com qualidade de vida, transbordar com a verdade, né? É possível transbordar, sabe? De amor ao próximo, de compaixão, de ser humano com todos, não é desumano, humano. Tratar bem, procurar o bem, não difamar, não é transbordar de fama dos outros, não. Estevão não. Estevão não vemos de forma alguma Estevão aqui dizendo, a não ser, Senhor, não lhes impute esse pecado. E quando ele falou assim, ele adormeceu. A qualidade de vida de Estevão, fora do comum, da qualidade hoje do povo que começou com os do caminho, depois com o cristianismo, depois Constantino deu ênfase ao cristianismo com todos os seus deuses, deuses da Grécia, da Babilônia, de Roma. Depois veio a igreja oriental, a igreja ocidental, até vir para os nossos dias de hoje. Agora, olhe bem, pode transbordar, que nem nós podemos ver, de temor, mas também muitos podem transbordar de raiva do seu semelhante, dos seus irmãos. Aí quando eu olho a carta de Paulo, Paulo escreveu algumas epístolas, mas aqui é as epístolas de João. Quando eu olho a epístola de João 2, quando eu olho e me apego ao que está escrito e vejo aqui João capítulo 2, segunda carta da epístola de João, e na epístola de João, a segunda diz assim, olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganho, antes recebemos o inteiro galardão. Mas o que tem dos que se dizem evangélicos, cuidando da vida dos outros, falando da vida dos outros, comprando um peixe e vendendo outro peixe, ouvindo uma palavra e falando 10 palavras. O que tem de gente falando, em vez de olhar, como diz a Bíblia, olhai por vós mesmo para que não percamos o que temos ganho. Isso é a epístola de João, capítulo 2. E quando eu olho a terceira epístola, aí eu observo a terceira epístola da carta de João ao presbítero Gaio. Ele escreve, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas o que? Saúde, assim como vai bem a tua alma. Por muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Olha que carta. Ele aqui não mandou uma carta arengando, falando mal, criticando, maltratando, fazendo acepção, virando as costas, porque Jesus ele disse, a todos que vinham a mim, de maneira alguma
os lançarei fora. Jesus não te desamparou. Jesus não te desamparou, não, hein? Levanta a tua cabeça e anda. Aí ele diz assim: não tenho maior gozo do que este, de ouvir que meus filhos andam na verdade. Que meus filhos andam na verdade. Assim como Estevão, que pregou a verdade. Agora olhe bem. Terceiro, a igreja cheia, uma igreja cheia, um templo, que Deus não habita em templo feito por mãos de homem, mas templos aí, que nem um dos grandes templos em São Paulo, que cabe mais de 10.000 pessoas. Não adianta ter um número grande de pessoas sem qualidade de vida, sem fragilidade de vida, sem autoridade do Espírito Santo, sem fidelidade consigo próprio e sem fé e sem bondade. Cheios, templos cheios, igrejas cheias de membros vazios. Mas Paulo, escrevendo na carta aos Efésios, ele disse: enchei-vos do Espírito Santo. Olha, enchei-vos do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, em que há o quê? Contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. É cheio de pessoas, cheio de amargura, cheio de ódios, cheios de falsidade, transbordando de mentira e ceifando almas que estão caminhando, tirando pessoas do caminho. Acham que tiram. Você pode machucar, pode até maltratar, pode até deixar pessoas entristecidas. Mas o Espírito Santo, ele vem e passa o bálsamo e levanta a alma abatida, levanta o caído, porque é ele que está preparando o povo para entregar a igreja ao noivo. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quando estamos cheios do Espírito Santo, não vamos fazer mal algum ao nosso semelhante, ao nosso próximo. Olhe bem. A autoridade é o vento que enche a vela e faz o navio andar, né? Faz o barco. O cristão, com a vida, como vela, permite que o Espírito Santo nos direcione e nos guie os nossos passos e tome nossas decisões. Um fator importante isso na vida da qualidade de um cristão, de um evangélico, de um protestante ou dos que estão no caminho. Ter direção é do Espírito, para onde quer que vá, para o que quer fazer. Deixa Deus trabalhar pelo poder do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo habitar na tua vida, dirigir os teus passos, os teus caminhos, os teus pensamentos, tomar as tuas decisões, te dar a direção certa do que deve fazer. Não se embarace com negócios dessa vida, como disse Paulo. Não se embarace, não. O Espírito Santo tem direção. Ele é o guia. Disse Jesus que ele
partiria, mas enviaria o Consolador. Deixa ele consolar as tuas mágoas. Escute bem. A ação do sal impregna na carne, né? A lepra tinha impregnado todo o corpo. Quando olhamos no capítulo 5 de Lucas, relata o doutor Lucas que procurou investigar os atos dos apóstolos e do Salvador Jesus Cristo, né? E aí ele relatou esse acontecimento. E aconteceu que quando estava numa daquela cidade, eis que um homem cheio de lepra, vendo Jesus, prostou-se sobre o rosto e rogou-lhe dizendo: Senhor, se quiseres bens, pode me limpar. Um ato de simplicidade, um ato de humildade, certo? Um ato de fragilidade, sabendo que não tinha condição. Esse homem, cheio de lepra, se prostra diante do Salvador, certo? E relata: se tu queres, pode me limpar? Papel de um homem arrependido. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Olhe bem. A lepra tinha impregnado na carne. Mas Jesus, com autoridade, na mesma hora, ele falou: ser limpo. E a lepra... O Espírito Santo quer ter o controle total também da tua vida. Olha, como teve na vida de Estevão, como o vinho, após ser ingerido, afeta o modo de pensar e andar, a visão e as atitudes, né? Que, como disse Paulo, não embriagueis com vinho que há contenda. É a mesma coisa de falar: não se ajunta com esse povo aí que vive fazendo contenda, que vive defamando a vida dos outros, que vive aí procurando saber da vida dos outros, procurando investigar a vida dos outros. Deixa esse povo de lado, rapaz. Tenha a qualidade de vida, tenha o teu ser cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não se agrada com esses que vivem embriagados. Olhe bem, escute bem. Olha, nós vemos aqui, capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. Olha bem esse relato, capítulo 6, versículo 9 e 10. E levantaram-se alguns que eram da onde? Da sinagoga chamada, olhe bem, as dos libertinos, os dos serineus, os de alexandrinos e os que eram da Sicília e da Ásia, e disputavam com Estevão. Olha bem, todos se diziam religiosos, meus amados, mas se levantaram para disputar com Estevão. E não podia resistir o quê? A sabedoria e ao espírito com que falava Estevão, cheio de sabedoria. Ainda que eles se levantassem, e se levantaram, não podia resistir, porque era sabedoria do alto, sabedoria do Espírito Santo, a qual ele era cheio. Escute bem, a fidelidade de Estevão, homem cheio de fé, né? E o campo da ação da fé começa onde as possibilidades cessam. Quando não tem mais jeito, não há mais jeito, aí a fé entra em ação.
É igual você entrar em um quarto escuro, você sabe onde está o interruptor para acender a lâmpada. Mas você está no escuro, você vai ter que ir no escuro até o interruptor e ali você tocar o dedo e acender a luz para que ilumine todo o local. Se você está passando por um problema nesse momento, olha, a tua fidelidade, a tua fé, ponha ela em ação agora. Ponha a tua fé em ação. Como disse Jeremias, clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas firmes e grandes que ainda não sabes. Buscai ao Senhor, como disse Isaías, capítulo 59. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Olhe bem, escute. Onde as possibilidades tua cessa, aí inicia agora a fé. A fé entra em ação. Crendo que o teu socorro, o meu socorro, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Disse o salmista Davi, de onde me virá o socorro? Aí logo veio a resposta. Aí vemos o salmista Davi dizendo, lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Deixa resplandecer a luz hoje na tua vida. Deixa essa luz raiar. Deixa o Espírito Santo começar a operar na tua vida. Te dar a direção na tua vida. Peça a direção que Ele vai te dar. Escute bem. A fé sobe pelas escadas que é amor. A fé. A escada da fé é o amor. Constrói e olha pelas janelas que a esperança abre. O amor, a esperança. Onde há esperança, a fé. Aí disse Cantares, a esperança para uma árvore cortada, para que ela venha germinar e brotar? Sim. Ainda que as tuas esperanças estejam engavetadas, o Espírito Santo ainda te diz, eu estou trabalhando, eu vou agir. Como disse Isaías, capítulo 64, nunca um olho se viu, nem um ouvido se ouviu, um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Crê, espera, confia. Deus está trabalhando, ainda que você está vendo silêncio, mas Deus está trabalhando por ti. Põe a tua fé em ação. Olhe bem. A fé operante trouxe resultado. O que é fé operante? É a fé em ação. Olha bem. A união entre os irmãos, no versículo 5, olha. A união entre os irmãos, a multiplicação de discípulos, né, no versículo 7, e crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia o que? A fé. Cria na palavra. Obedecia. E crescia-se o número. Olhe bem, nós vemos também a exaltação do Senhor. No versículo 9, nós vemos aqui do capítulo, versículo 9, né? A parte, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 55 e 56. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, olhou, viu os céus abertos, e o versículo 56, e disse, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem, que está em pé, à mão direita de Deus.
Aí nós vemos agora a bondade do servo de Deus, cheio de graça. Versículo 8. O versículo 8 de Estevão. Grandes sinais e maravilhas. A chamada para servir às mesas e não para ser servido. A bondade do servo de Deus. A bondade de Estevão. Olhe bem, com essas qualidades de Estevão, ele pôde, não são muitas não, mas ele pregador da verdade, doa a quem doer, com toda a sua fragilidade, sua qualidade de vida, a autoridade que tinha do Espírito Santo, a fidelidade, a fé de Estevão, a fé operante que trouxe ao ponto que os irmãos, os discípulos cresciam, não diminuía não, que hoje a igreja parece um local de viagem, parece um aeroporto ou uma rodoviária, irmãos saindo de uma igreja para outra. Isso não é crescimento, mas diz que todos criam pela fé na palavra de Deus, pela vida dos discípulos ali, pela vida dos diáconos que foram separados desses homens cheios do Espírito Santo. Que Deus venha encher-nos da sua graça, da sua sabedoria, e que nós possamos ser homens bons, sem ira, sem contenda, sem arenga, sem mentira, sem falsidade, sem estar manipulando, comprando, vendendo, aumentando riqueza, mas aumente, transborde de fragilidade, transborde de qualidade de vida, transborde de amor, amor para com o próximo, de fazer o bem e crer que você é templo do Espírito Santo, onde Deus habita. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amém.